Origens antigas. Cannabis no mundo antigo. A cannabis tem sido nossa companheira por milhares de anos, com seu uso inicial rastreado até a Ásia. Escavações arqueológicas na China desenterraram cerâmicas contendo traços de cannabis, datando de 2500 anos a.C. Isso sugere que os humanos já cultivavam e utilizavam essa planta num passado distante. A cannabis rapidamente se tornou uma cultura básica na China antiga, fornecendo materiais resistentes para roupas e cordas. Textos médicos chineses antigos enalteciam as propriedades medicinais da cannabis. Ela era usada para tratar dor e inflamação. Na Índia, a cannabis ocupava um lugar reverenciado nas práticas espirituais. Os Vedas se referem a cannabis como uma planta sagrada, associada a Shiva. A cannabis desempenhava um papel significativo em cerimônias religiosas. No Antigo Egito, traços de cannabis foram descobertos em tumbas e sítios arqueológicos. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios utilizavam cannabis em rituais religiosos e mumificação. Seção 2. A cannabis viaja pelo mundo. Conforme as civilizações interagiam e as rotas comerciais floresciam, a cannabis começou sua jornada ao redor do globo. Caravanas carregavam sementes e fibras de cannabis ao longo da Rota da Seda, facilitando sua disseminação pela Ásia Central e além. A planta foi acolhida por várias culturas, cada uma incorporando-a em suas próprias tradições e práticas. Os antigos citas, um povo nômade da Ásia Central, usavam cannabis em cerimônias religiosas. O historiador grego Heródoto descreveu esses rituais. A cannabis chegou à Europa através de rotas comerciais romanas. Plínio, o Velho, documentou o uso medicinal da cannabis. Na Idade Média, a cannabis se espalhou pela Europa, valorizada para têxteis, cordas e medicina. Curandeiros medievais usavam cannabis para aliviar a dor e tratar doenças. Seção 3. A erva do diabo. A ascensão da proibição da cannabis. Durante séculos, a cannabis existiu em relativa harmonia com as sociedades humanas. No entanto, os ventos da mudança começaram a soprar no século XIX, inaugurando uma era que veria a cannabis demonizada e proibida em muitas partes do mundo. Vários fatores contribuíram para a ascensão da proibição da cannabis, incluindo a ascensão de poderosas empresas farmacêuticas, que viam a cannabis como uma ameaça à sua indústria em expansão. Estereótipos racistas e medos associados a grupos de imigrantes alimentaram percepções negativas da cannabis. O movimento da temperança, que defendia a proibição do álcool, também desempenhou um papel na formação da opinião pública contra a cannabis. À medida que a proibição do álcool ganhava força no início do século XX, a cannabis foi arrastada pela onda de pânico moral. Ela foi agrupada com outras substâncias consideradas intoxicantes e perigosas. Seção 4. Loucura da maconha. Propaganda e proibição. A demonização da cannabis atingiu o pico em meados do século XX, alimentada por uma implacável campanha de propaganda. Histórias sensacionalistas e evidências fabricadas pintaram a cannabis como uma droga perigosa e viciante. O filme de 1936, Reefer Madness, retratou vidas de adolescentes destruídas pelo uso de cannabis, reforçando a narrativa de que era uma ameaça à sociedade. Essa propaganda teve um profundo impacto na percepção pública e nas políticas, levando à Lei da Taxa da Maconha de 1937, que efetivamente criminalizou a cannabis em nível federal nos Estados Unidos. Apesar das crescentes evidências que contradizem as alegações feitas nas campanhas de propaganda, a cannabis permaneceu classificada como uma droga de classe 1, tornando extremamente difícil conduzir pesquisas científicas sobre a planta. Seção 5. Uma nova folha. O ressurgimento da cannabis.
Apesar de décadas de proibição e propaganda negativa, a maré começou a mudar no final do século XX e início do século XXI. Estudos científicos revelaram que a cannabis contém canabinoides, que interagem com o sistema endocannabinoide do corpo, regulando vários processos fisiológicos. Pesquisadores descobriram que certos canabinoides, como THC e CBD, têm potencial terapêutico no tratamento de uma série de condições. À medida que as evidências científicas aumentavam, a opinião pública começou a mudar, com as pessoas cada vez mais se manifestando em apoio à legalização. Os fracassos da guerra às drogas, que levaram a encarceramento em massa, particularmente entre comunidades minoritárias, também alimentaram os apelos por reforma. Seção 6. Um futuro promissor. A cannabis no século XXI. O século XXI testemunhou uma transformação notável na maneira como a cannabis é percebida e regulamentada. Países ao redor do mundo estão reavaliando sua posição sobre a cannabis, com muitos caminhando para a legalização ou descriminalização. Em 2012, o Uruguai se tornou o primeiro país na era moderna a legalizar totalmente a cannabis, seguido pelo Canadá em 2018. Nos Estados Unidos, vários estados legalizaram a cannabis para uso medicinal e recreativo. Essa onda de legalização impulsionou uma indústria da cannabis em expansão, criando novos empregos e gerando receita tributária significativa. No entanto, o legado da proibição continua a lançar uma longa sombra, com muitas pessoas ainda abrigando ideias equivocadas sobre a planta. O cenário legal em torno da cannabis permanece complexo e em evolução, com regulamentações variando amplamente de uma jurisdição para outra.